Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de álgebra linear, nossa primeira aula onde nós vamos começar mesmo a falar de um assunto muito importante dentro da álgebra linear, os vetores. Na primeira aula nós só demos ali uma introdução do que vamos ver durante todo esse módulo. Agora nessa aula é que nós vamos começar de fato a colocar aqui a mão na massa, tudo bem? Fica calmo que você vai conseguir. Vamos comigo. Então vamos lá. Rodolfo, o que é um vetor? Depende. Qual é o estudo que você está fazendo? Podemos dizer que temos diferentes ideias. Se você estiver trabalhando na física, vai ter uma ideia. Se você estiver trabalhando na matemática, é outra ideia. Se você estiver pela ótica de um analista de dados, vai ter uma outra ideia, né? Dentro da programação também temos, né, vetores, trabalhamos com vetores. Sério, Rodolfo? Sério. Então você vai ver isso tudo aqui nessa aula. Então vamos lá. Dentro da física, nós trabalhamos com vetores da seguinte forma. Vetor na física, ele tem valor, direção e sentido. Como assim, Rodolfo? Por exemplo, se um carro sai do norte para o sul, ok, numa velocidade de 60 quilômetros por hora, isso aqui, ele tem um valor, ele tem um tamanho, esse vetor, ok? A gente representa o vetor por uma seta. Então, essa seta tem um tamanho. Esse tamanho é mediante a velocidade que ele está. Quanto maior a velocidade, vai ser maior essa seta. Então, nesse caso, 60 quilômetros por hora é o tamanho, é o valor desse meu vetor, né? O módulo dele ali. E direção? Ah, se ele é no sentido, na direção horizontal, vertical, ok? E o sentido dele? Ah, ele está virado para o norte, ah, ele está virado para o sul. Ok, só aqui um conhecimento para eu não jogar assim a informação para você que nós queremos sair daqui mais inteligentes. Então, conhecimento nunca é demais. Isso vai agregar também para o seu conhecimento, ok? Então, pela ótica da matemática, aqui diz um vetor é uma sequência ordenada de números. Então, coloquei aqui um exemplo: 3, 7, menos 1. Isso é um vetor, né? Eu poderia dar outros exemplos, porque é uma lista ordenada de números, ok? Só de números? Não. Eu poderia ter uma lista ordenada de nomes, de palavras. Isso também são vetores, ok? Mas geralmente na matemática nós trabalhamos ali com números, fazemos operações desses vetores, ok? Então, pela ótica do analista, todas essas listas, esses dados ali ordenados, para a gente são vetores. Quando eu trabalho com um gráfico de linhas, um gráfico de barras, eu estou trabalhando com vetores. E, como eu falei, também podemos ver isso na programação. Como assim, Rodolfo? Vamos aqui comigo. Coloquei aqui, dentro da programação, um vetor. Conste vetor igual. Rodolfo, isso não é um array? Sim, isso é um array. E um array também é um vetor, ok? Eu posso ter dentro de um array outros arrays, que isso são vetores dentro de vetores, ok? Que no final isso vai montar o quê? Uma tabela, ok? Entendeu aqui o conceito? Está conseguindo acompanhar aqui, pegar essa ideia? Isso é muito importante. A gente trabalha com vetores e com matrizes todos os dias. Nós, quando fazemos aqui uma tabela, utilizando Panda, utilizando Excel, ou então quando a gente trabalha com Machine Learning, a gente está trabalhando com álgebra linear, que no fundo o conceito de matrizes por trás disso tudo. Então, coloquei aqui um vetor, a representação em JavaScript, também coloquei aqui a representação em Python. Esses são vetores numéricos, mas eu também poderia ter um vetor de strings também, né, que são palavras, são letras, ok? Então, só para a gente ter, agregar esse nosso conhecimento, que não fica só na física, na matemática, mas também trazemos também para a programação, para o nosso dia a dia como analista de dados. Tudo bem? Uma coisa que é muito importante quando nós estudamos vetores é
fazer as operações matemáticas utilizando vetores. Vamos ver aqui a seguir. Somar vetores. Uma observação aqui fundamental para vocês. Eu só vou poder somar vetores com o mesmo tamanho. Como assim, Rodolfo? A quantidade de elementos de um vetor tem que ser igual à quantidade de elementos do outro vetor, ok? Presta atenção nisso. Então temos aqui, como que eu vou somar um vetor com o outro? Somar um vetor com o outro é como se você pegasse a posição de um elemento de A, juntasse com a mesma posição daquele elemento de B e juntasse esses números. Quer ver só? Vou colocar esses elementos de B em cima dos elementos de A. Formei aqui um novo vetor, né? Vetor resultado, vetor soma. E você vai somar esses vetores que ficaram um em cima do outro. Estou pegando a posição deles e juntando as posições. Isso que está acontecendo aqui, ó. O 1 ficou em cima do 3 e o 4 ficou em cima do 2. Conseguiu visualizar aqui? Eu estou mostrando para vocês. Então, essa é a ideia. Então, vamos construir aqui para você poder visualizar isso melhor. Então, o que eu vou ter, Rodolfo? Eu vou ter o vetor A mais B sendo 3 mais 1 e vou ter agora o 2 mais 4. Isso vai me dar um vetor A mais B igual 3 mais 1, 4 e 2 mais 4, 6. Tá aí, juntei uma posição de um com a posição de outro, somando aqueles números. É bem simples. Rodolfo, mas isso ficou fácil porque são vetores pequenos, mas a ideia é a mesma. Tudo bem? A ideia é a mesma. Você vai pegar todos os elementos de um vetor, juntar com os elementos do outro vetor. Por isso que é importante, né, que é fundamental que só conseguimos fazer se os vetores tiverem o quê? O mesmo tamanho. A mesma quantidade de um vetor, de elementos de um vetor, tem que ser a mesma quantidade de elementos do outro vetor, ok? Agora, multiplicação por um escalar. O que é isso, Rodolfo? Multiplicar um vetor, já entendi o que é vetor, agora por um escalar, por um número, ok? Multiplicar um vetor por um número. Então, o que eu vou fazer aqui? 2 e 5 é o meu vetor. Escalar, o meu número é o 3. Então, um vetor por um escalar vai ficar a mesma ideia da soma. Só que eu peguei todos os elementos de um vetor, somei com todos do outro. Agora a ideia é parecida, a ideia é a mesma. Você vai pegar esse escalar e multiplicar por cada elemento do seu vetor. Então ficaria assim. Deixa eu mudar aqui essa cor. Isso ficaria assim. Quem é o seu escalar? O 3. Então vai ficar 3 vezes o 2 e o 3 vezes o 5. Viu ali? Você pegou todo o seu vetor e multiplicou ali pelo seu escalar. Isso vai te dar aqui um vetor, né? Um novo vetor aqui dessa multiplicação. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 5, 15. Está ali. Fiz a multiplicação e fiz a soma, né? Operações básicas com vetores, ok? Isso eu poderia fazer subtração, também poderia fazer aqui essas outras operações, tudo bem? Então, vamos lá. Rodolfo, isso também pode ser feito na programação? Olha aí, ó, já está aí mostrando para vocês que sim. Coloquei aqui um exemplo que isso acontece que dentro do JavaScript ou dentro de qualquer outra linguagem de programação. Fiz aqui uma brincadeira aqui para a gente somar dois vetores. Eu vou somar aqui o array, né? A, isso é um array. Concorda comigo? E vou somar aqui o array B. Tudo bem? Qual é a ideia? Colocar
um em cima do outro. Mas, Rodolfo, eu não estou entendendo por que apareceu esse zero aqui, ó, esse 1, esse 2, e não estão os números, né, que você tinha lá em cima. Porque se eu for somar, eu estou somando aqui rapidamente, A mais B vai ficar 1, 1 mais 4, vai ficar 2 mais 5 e vai ficar 3 mais 6, que no caso aqui, A mais B vai ser igual a 5, 7 e 9. Eu não entendi de onde que veio aqui esse 0, esse 1 e esse 2. Vou explicar para você um parêntese aqui rápido para você entender. Como eu falei, a gente quer sair dessa aula mais inteligente. Não é só para aprender por aprender, ok? Quando alguém comentar com isso, opa, eu já vi isso lá naquela aula, ok? Então, fica aí que você vai entender. Presta atenção, quando a gente trabalha dentro do JavaScript, um array, ele não começa na posição 1. Qual seria a coordenada, o endereço desse primeiro número 1 aqui, desse primeiro elemento dentro do meu vetor? Qual seria o endereço dele? A posição dele, vamos chamar assim, a posição dele. A posição dele dentro de um array sempre começa no 0, ok? Então, a posição dele aqui é 0, do número 2 é o 1 e do número 3 é o quê? É o 2. Então essas seriam as posições que a gente utiliza. Então na hora de eu somar esses vetores, eu vou pegar o elemento da posição 0 desse meu primeiro vetor, desse meu array, vou somar com o da posição 0 do outro array. Entendeu? Por que surgiu aqui? Então aqui seria 1 mais 4. Aqui seria o 2 mais 5. Posição 1 com posição 1. Muito mais fácil, né? Entendeu? Então aqui a ideia, o conceito aqui de soma de vetores é o mesmo, só que olha como é que aparece. E talvez você nunca tenha se dado conta, é verdade, Rodolfo. Muito simples, não é? Então, tá aí como que isso aparece também na programação. Coloquei aqui também um exemplo no Python, né? Para quem é mais familiarizado com Python. Então, tá aí para vocês visualizarem isso, que a ideia da soma de vetores ou da multiplicação é a mesma. Então, coloquei aqui a multiplicação agora por um escalar, né? Um vetor por um escalar, tanto no JavaScript quanto no Python. Vamos ver aqui pelo JavaScript como é que ficaria. Então, tenho aqui o vetor, tenho aqui o escalar. Lembra que eu falei que esse escalar tem que multiplicar cada elemento dentro do meu vetor? Lembra disso? Eu falei isso aqui agora. Esse escalar tem que multiplicar cada elemento. E como que eu faço isso dentro da programação, dentro do JavaScript, Rodolfo? Lembra, para você percorrer todo o seu array, o que eu vou precisar utilizar? Ah, Rodolfo, um map. Por isso que o map apareceu ali, porque eu vou pegar esse escalar e vou percorrer multiplicando por cada elemento do meu vetor. E é o que está acontecendo aí. O 3 está fazendo vezes 2, o 3 está fazendo vezes 5 e poderia fazer por qualquer outro, pela quantidade que tivesse ali dentro do meu vetor, dentro daquele meu array. A ideia foi a mesma. Então, esse meu vetor está sendo feito o quê? 3 vezes 2 e 3 vezes 5. Tá aí, ó. Então, surgiu o vetor 6 e 15. Viu aí a ideia? Como é que isso fica muito mais fácil a gente tendo esse conhecimento, né? Provavelmente você já trabalhou, né? Ou trabalha com isso todos os dias, mas nunca tinha se dado conta que você está aqui trabalhando com vetores, trabalhando com matriz, trabalhando com álgebra linear no fundo de tudo isso, ok? Então, coloquei aqui também, ó, do Python, como que isso ficaria, né? A ideia aqui é a mesma, né? Eu estou percorrendo todo esse meu
array, percorrendo todo esse meu vetor e multiplicando pelo escalar. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Quero agora mostrar para vocês aqui a representação do que seria um vetor. Opa! Aqui seria um único vetor, aqui seria também um único vetor, né? Quando eu junto isso, né? Tenho ali as minhas colunas, juntei isso, juntei as minhas séries, juntei ali as minhas colunas, então eu tenho o quê? Uma matriz. Então, uma matriz, já adiantando para você, né? Que vai ser a nossa próxima aula, uma matriz é um agrupamento de vetores, são as minhas colunas ali. Só tem uma pequena diferença aqui que eu quero fazer uma observação. No Excel, a gente considera um vetor as colunas, porque é onde nós manipulamos aqueles dados. Ok, tiramos a média, fazemos um filtro. Então, no Excel, os meus vetores são as minhas colunas. Também poderia dizer que as minhas linhas também são, mas quando eu comparo com o Panda, que é utilizado no Python, né, lá sim nós vemos que é mais usual chamarmos de vetores as linhas e as colunas, porque é mais simplificado, é mais fácil essa manipulação dessas informações. Ok? Foi aqui só um parênteses para você compreender isso, né? Mas nada impede que, se eu estiver trabalhando também ali no Excel, né, eu monte ali, por exemplo, eu tenho aqui quem são os meus vetores aqui nessa parte aqui embaixo. Tenho a idade, né, vetor idade, que é 25, 56, 31 e 43. Esse é o meu vetor idade, mas eu também poderia montar, né, ali um vetor pessoa. Tenho aqui um vetor pessoa que é Maria 25. Ok? Mas quando eu trabalho ali no data frame ali dentro do Python, isso se torna mais fácil devido à manipulação de linhas e colunas. Isso é muito mais usual. Ok? Então, essa foi a ideia de vetores, tanto dentro da física, na matemática, aqui na programação, e um contexto aqui do nosso dia a dia como analista de dados. Ok? Na próxima aula vamos pegar aqui, juntar isso tudo, construir aqui já o conceito de matriz. Então, aguardo você na próxima aula.